Olá, o meu nome é Daniela Rodrigues e venho-vos falar um bocadinho do meu projeto de educação emocional, das minhas aulas, de como é que executo, como é que concretizo, porque acaba por ser a questão que me colocam mais, como é que em prática isto acontece e se faz. Gostava de explicar um bocadinho, em grupo, e em projeto de ano letivo, como é que eu aprendi também muito na falha de experimentar, a executar isto e a que tivesse um caminho, uma lógica e que tocasse e que chegasse a cada criança e eu chegasse de um ponto de partida de setembro até junho, o ano letivo, e que sentisse que tinha surtido aqui um efeito em cada um, de forma diferente, claro. Cada criança acaba por ser cada criança e cada trabalho em cada uma é mesmo isso, é muito individual e muito pessoal. Hum, e no início é muito importante aqui um trabalho em setembro de autoconhecimento também, e de conhecimento da turma, das crianças, de muita dinâmica, de muita partilha, de muito ouvir. Eu acho sempre muito importante e fala-se muito nos limites, não é? Na parentalidade consciente, educação positiva, e é muito importante aplicar isto depois na prática, como é que eu encontrei aqui forma, de muitas formas porque há 10 anos atrás eram as regras da sala, eram as regras da turma, eram as minhas regras e as regras deles, não é? Quando passamos aqui para limites, foi importante perceber e explicar-lhes que passam 7 a 8 horas juntos, acabam por estar em aulas juntos, em AECs juntos, em desportos juntos, almoçam juntos, as brincadeiras, os recreios, sempre juntos, são muitas horas, muito tempo, em contacto. E é muito importante conhecerem-se cada vez mais e conhecerem-se melhor. E passa muito por isto o limite. E quando eu lhes falo nisto, os meus limites são estes para mim, que são os razoáveis, são aqueles que eu acho que são importantes e que eu não consigo reagir a bem quando esses limites são pisados ou são mexidos. Portanto, é importante para mim vocês conhecerem também os meus. E é interessante como eles ficam, ok, ela também tem os dela, também é importante haver isto, esta cumplicidade entre a turma e quem está à frente e quem está a gerir, seja monitor, seja professor, seja animador, seja a equipa que está envolvida naquela turma, naquele grupo. É importante eles perceberem que, por exemplo, o grito a mim afeta-me. O grito acaba por me deixar desnorteada, como às vezes lhes digo, assim, eu fico sem conseguir pensar. Portanto, se vocês gritam, se existe o grito, eu fico reativa. E talvez se calhar faça igual a vocês, tenho que aumentar o meu volume, eu não quero. Hum, É importante esse lado nosso de lhes contar, lhes dizer, e às vezes até o porquê. Assim, olha, houve uma vez que houve um amigo vosso que gritou tanto que eu acabei por ficar tão nervosa, e sempre que gritam eu tenho esta reação. Às vezes contamos histórias em que, para eles perceberem que não é só um limite de estilo de escola, é um limite mesmo que me chateia. E então nós estabelecemos sempre os limites na sala. E foi importante depois perceber que cada um tem os seus. E eles foram partilhando, a partir dos meus, foram partilhando. E fizemos um painel dos nossos limites. Isto não foi uma situação de uma atividade, fizemos várias em que exploraram isto dos limites, o que é que os incomoda, o que é que eles não admitem, o que é que eles não podem, ou o que é que há crianças que vão admitindo sem se aperceber, vão tendo reações mais impulsivas e não se apercebem que estão a pisar o limite dela. Simplesmente se chateia, simplesmente reage, mas não entende que é o limite. Se estão sempre a pisar isso, e se a criança está sempre a reagir assim, é porque é algo que a incomoda e não é pouco. E então fazê-la entender, interpretar que é um limite dela e que ela não pode permitir que cheguem lá e que tem que explicar, tem que expressar. E isto é todo um trabalho, seja às vezes de crianças que nós achamos, com 5 anos, como é que a criança, eles percebem, eles entendem, envolvidos, eles entendem. Hum, e estas palavras e estas referências ficam em semente na cabecinha deles que, ok, limite, o meu limite. E depois é interessante que quando nós trabalhamos isto, começa a ser uma palavra muito familiar dentro da escola e fixa. E eles usam e começam realmente a viver isto.
Hum, Ainda voltando aqui ao painel dos limites, tinha, por exemplo, uma criança que não gostava que uma coisa tão simples quanto chamam-me de pequeno, e quando me chamam de pequeno, ele não sabia exatamente que era aquilo que era um gatilho para ele, porque era num tom até de ternura, um tom meiguinho, e ele entendia aquilo como minimizar, mas ele nunca se tinha apercebido. Cada vez que, oh pequenino, anda cá, e ele ficava sempre com uma reação, parece que sempre brusca, e sempre vinha, parece que aqui a expressão mudava. E nesta dinâmica que nós fizemos em conjunto, perceber quais são os teus limites, e ele dizia: Olha, não gosto que me batam, não gosto que me mintam, assim, coisas mais fortes, não é? Limites mais que são quase padrão para todos, não é? O magoar, o bater, o mentir, o manipular, o chamar aqueles nomes que os afeta bastante e que marcam. E este pequeno parecia, ele quase que tinha vergonha de dizer que não gostava que lhe chamassem pequeno, porque todos os outros limites eram fortes. E ele achou que não é bem um limite, é uma coisa que me chateia. Assim, mas já percebeste que sempre que te chamam ao pequenino, ou vem cá, ou tu não consegues porque és pequeno, ou porque és baixo, é uma coisa que consegue chatear o teu dia inteiro. Fica o dia todo aborrecido. E ele não se apercebia que era isto. Então foi importante para que todos os amigos conheçam os limites uns dos outros. Quanto mais se conhecerem, quanto mais aquele grupo se envolver e perceber, eu aqui não chego com a Maria, eu aqui não chego com o Miguel, aqui é importante perceber que a Francisca não gosta, que digam que ela não tem jeito para pintar, ou aqui sabemos que é importante eles perceberem realmente que se tem que respeitar, e o respeito muitas vezes está no chão e é a base dos limites. Se eles conseguirem fazer isto, reduzimos o conflito. E muitas das vezes eu percebi que resultou. Depois fixamos isto na sala, porque tem que ficar fixo, tem que ficar com a marca deles. Hum, e eles perceberem, houve um dia que era uma menina que dizia: pisei o limite do Manuel. Eu disse, tirei-lhe, mexi-lhe nos tojos sem lhe pedir. Era uma coisa que incomodava este Manuel, era mexer-lhe nas coisas sem lhe dizerem. Enquanto esta menina deixava tudo à disposição e não lhe fazia confusão alguma, para o Manuel era um limite. E foi interessante depois em aula e no dia a dia perceber que eles iam tendo atenção e em conta os limites uns dos outros. Portanto, é muito importante esta parte, porque reduz substancialmente aqui o conflito e a chatice, porque muitas vezes havia discussões e havia reações impulsivas porque eles não tinham este cuidado de se conhecer. E conhecer é saber os limites uns dos outros. Hum, Quando nós tratamos desta parte de limites, eu costumo avançar para o compromisso. Portanto, é aqui a segunda etapa do trabalho, em sala. Compromisso. Eles sentiram o que é um compromisso. E foi giro, porque nesta atividade arranjei umas imagens de gestos do compromisso, o dar a mão, o fechar o negócio, né? E eles acham que o compromisso acaba por ser muito adulto. Hum, e foi através de algumas histórias que encontrei, de algumas formas em dinâmica de grupo também, o que é que eles achavam que era, o que é que se eu não tivesse compromisso, que se calhar não respeitava as horas das aulas, se não tivesse compromisso, que se calhar não me dedicava naquele dia àquele tema que eles precisavam ou que me tinham pedido. Compromisso é respeitar, no fundo, respeitar-nos a nós e respeitar o outro, o que é que estabelecemos com o outro, e os limites, um compromisso de realmente respeitar limites. Portanto, eu disse, para fechar agora os limites, temos de ter o compromisso de os respeitar. Senão eles não valem de nada termos ali no painel. E foi importante explicar-lhes o que é que era isto do compromisso. E cada um estabeleceu um. E dei-lhes a escolher como é que vamos pôr na prática este compromisso, qual é o vosso gesto. E foi interessante que havia um menino que disse: Eu acho que quando há um compromisso há uma assinatura. Eu disse: Ok, então vamos fazer diferente, para não ser a assinatura, então querem fazer aqui o compromisso de honra. Então pintaram as mãos e cada um estampou as mãos, era como se fosse o compromisso de honra. Escolheram as cores e fizemos o compromisso de. E o compromisso era uma melhoria, é um objetivo que nós estabelecemos de setembro a junho. O que é que nós queremos melhorar? Um compromisso que temos durante aqueles meses de subir a escada. O que é que nós queremos fazer para conseguir melhorar alguma coisa que nós não gostamos ou que sentimos que não estamos tão bem, hum, e que é importante para nós.
que sentimos que temos dificuldade e que é importante para nós. E antes de começarmos com eles, houve um menino que me perguntou: e qual é o teu? Eu disse: olha que bom. O meu compromisso convosco, além da dedicação que eu quero ter e que eu quero ter nestas aulas, sim, esta dedicação, é o não gritar, porque não vamos esconder que acaba por ser a escola é um ambiente de ruído, barulho, e tem que ser, mas é fácil subir sempre o tom da voz, elevar sempre o tom da voz, porque tem que passar por cima dali de um grupo, não é? Quando eles estão muito agitados, muito barulhentos, e é das piores dificuldades que eu tenho, é gritar. Não gosto. Uma coisa que eu não gosto nem consigo. Lembro-me perfeitamente nos primeiros anos de trabalho, cheguei a ter uma colega ou outra que me dizia: tu tens que aprender a gritar, assim não vais lá. E era muito difícil, eu achava já aquilo muito estranho e não queria aprender. E de facto não se tem que aprender a gritar e não temos que gritar, mas é o ambiente escolar, muitas vezes encontramos isto. E eu disse-lhes que o meu compromisso era não quero gritar, eu não quero chegar aí, não quero ter que elevar tanto a minha voz para abafar a vossa. Portanto, o mais fácil é vocês verem, quando eu já estou a entrar num limite, vocês perceberem que tenho que reduzir o vosso para o meu não ter que aumentar. E trabalhámos imenso isto. Trabalhámos o meu compromisso com eles. E isso foi importante, eles perceberem que tinham que me ajudar também. E então também fiz o meu. É importante nós envolvermos sempre quem está com um grupo de crianças, seja em que contexto for, seja em escola, seja num ATL, seja num contexto de sala de pré-escolar. É importante envolvermos com eles e eles sentirem que nós fazemos parte disso. Se eu lhes estou a dar o compromisso, eles têm que sentir que eu também tenho o meu com eles. E foi importante que durante o ano letivo houve uma vez ou outra, obviamente, que eu sou muito humilde a esse ponto de dizer que sim, que tive que levantar bem a minha voz em situações mais complicadas, e pedi-lhes sempre que isso acontecesse para me dizerem. E aconteceu sempre. Sempre que eu levei a minha voz, não foram muitas, felizmente consegui, que o compromisso fosse bem cumprido, com os meus desvios, eles disseram: olha, ó professora, você naquele dia quebrou o compromisso. E eu assim: verdade, tens razão. Então vocês vão ter que me ajudar a melhorar, assim como eu vos vou ajudar a melhorar o vosso. E o compromisso muitas vezes passa por eu quero trabalhar melhor a minha atenção, eu quero ouvir mais. Houve mesmo uma crença que dizia: eu quero ouvir mais, porque eu tenho noção, começo a pensar noutras coisas. E assim, ok, é natural, mas vamos trabalhar isso. Portanto, o compromisso é muito aqui. E havia crenças mesmo a nível da agressividade que me diziam: eu não me queres, não diziam ceder, mas não me quero passar, não me quero passar. Eu quando vou jogar futebol eu não me quero passar. Havia outro que tinha muita dificuldade em não chamar nomes, alcunhas. Ele dava alcunhas aos colegas, lá está, dentro dos limites, aquilo era péssimo. E então acabava por ser muito complicado para ele controlar. Então ele nunca os chamava pelos nomes, dava alcunhas, e ele disse: eu preciso controlar isto porque sei que está, dá chatice. Hum, então é muito interessante passar por aqui, pelo compromisso do trabalho, de cada um. De cada um tem que ter um compromisso até o fim. E ajudá-los e acompanhá-los nesse objetivo, mesmo que pequenino que seja. Eu cheguei a ter uma menina que o compromisso dela era comer melhor, porque ela disse: eu tenho noção que eu não gosto muito das coisas boas. E sei que o que é que isto chateia? Chateia a mãe, chateia a avó, chateia a família. Depois eu venho para a escola e sei que também aborrece. E foi interessante porque eu via mesmo o esforço nela. A partir do momento que estabelecemos aquilo, compromisso, que havia um esforço. A seguir a isto, termino. Acaba por ser o trabalho maior, o cérebro deste trabalho, que são os valores. Trabalhar os valores na educação emocional. E trabalhar os valores, cada um escolhe à sorte. E aí é à sorte porque ainda não os trabalhamos. Eles pegam, eu deixo uma lista, deixo as palavras soltas dos valores, seja a partilha, a honestidade, a verdade, a empatia, o ouvir, a família, a paciência. Nós espalho, cada um pega no que sentir e depois cada um vai trabalhar. É como se os valores são todos, mas cada um se vai identificar com um em especial. E aí, a cada semana ou cada 15 dias são trabalhados esses valores, porque é importante estas palavras serem cada vez mais familiares. Responsabilidade, lealdade,
cumplicidade, tudo isto são palavrões, como eles dizem, mas é importante agarrar nestas palavras, desmontar, construir com eles e eles fazerem sentido no dia a dia deles. E não serem palavras de cor que os adultos usam, que eles não entendem muito bem, e é o cérebro do trabalho a trabalhar aqui realmente os valores. E é isto que eu venho aqui também contar-vos um bocadinho de como é que se faz. Obrigada e espero-vos em breve.